Vamos ao Paulo Guedes para encerrar aqui esse nosso assunto. Bem, minha gente, aqui é o seguinte, olha só. O governo está numa encalacrada. O Bolsonaro adotou um conceito petista, que é o conceito que, na verdade, foi criado pelo FMI, pelo Banco Mundial, na década de 80, que é o conceito de compensação, né? Quer dizer, compensação social, em função das políticas neoliberais. Então, em função das políticas neoliberais, que são políticas excludentes, são políticas que geram destruição ambiental e geram exclusão social, desigualdades cada vez mais profundas. É preciso construir, para evitar explosões, questionamentos ao sistema capitalista que levem ao colapso, que levem a revoluções, é preciso construir políticas compensatórias. Já me referi aqui que essa formulação chegou ao Brasil no retorno, na saída do Brasil da moratória decretada em 1987 pelo presidente Sarney. Foi assinado um acordo com as instituições multilaterais que abririam no Brasil o mercado de educação, de saúde, de cultura, de alimentação, uma parte do que a ALCA tentou depois com o Fernando Henrique dar 2, 3, 10 passos adiante, mas vem desde 87, em que se construiriam políticas compensatórias. Essas políticas apareceram no governo Fernando Henrique, já apareceram com pão e leite e gás no governo Sarney, evoluíram, chegaram ao Bolsa Família a partir da evolução dessas políticas casualmente por Goiás. O Marconi Perillo, quando disse que falou para o Lula fazer um cartão, ele não é mentira aquilo. Porque isso começou com o PMDB, distribuindo cesta, governo Maguita, as pessoas iam para o estádio, saíam carregando cesta em cima do ombro, aquela multidão de famintos. Quando o Marconi entra no governo, ele transformou aquilo no cartão e deu dinheiro. E essa experiência foi transformada no Bolsa Família, que era um outro tipo que era uma experiência de Bolsa Escola do Cristóvão em Brasília, também serviu como inspiração para isso. Portanto, o Bolsonaro, depois do auxílio emergencial, percebeu, sobretudo na base social, onde o PT tinha maior penetração, e sobretudo o Lula, que a sua estabilidade, a estabilidade da sua popularidade em função do auxílio emergencial nesses locais havia crescido. E passou a se sentir com os olhos brilhando. Ele tem uma ideia fixa na reeleição, só pensa nisso. E encontrou nesse mecanismo, nessa política, que foi o mesmo que o Lula encontrou na passagem do seu primeiro ano para o segundo ano. O Lula de 2004 para 2005 encontrou no Bolsa Família uma ressurreição. O primeiro ano do governo Lula, 2003, foi um ano de crescimento quase zero, desempenho pífio na economia. Então, ele começa num resgate disso, e com o Bolsa Família, a política do Fome Zero ganhou corpo. E o Bolsonaro encontrou esse caminho e está soltando torpedos sobre o Guedes. Torpedos sobre o Guedes. Sabem por que o Mansueto Almeida saiu do Tesouro, do Ministério da Economia, da Secretaria do Tesouro? Sabem por quê? Saiu por esse motivo, porque a tal da concepção fiscalista está ruindo. Houve a pandemia, um aumento do que eles chamam de déficit, que não é déficit, o orçamento de guerra não é déficit, o orçamento é um orçamento paralelo, ele não conta déficit, os banqueiros querem jogar isso no déficit. Para quê? Para amarrar o orçamento. Amarrar o orçamento transforma o déficit em público, em dívida pública, e dívida pública vai para a rolagem e amarra uma parte maior do orçamento, isso é juro. Precisa comer mais do orçamento, precisa arrochar mais os gastos sociais. E o Bolsonaro quer pagar uma bolsa que faça com que ele mude o nome da Bolsa Família, aumente um pouco o valor, aumente muito a quantidade de pessoas. Por que motivo? Bolsa Família atende 15 mil famílias. O auxílio emergencial atingiu 65 mil pessoas, 65 milhões de pessoas. 15 milhões, 65 milhões. Então ele quer aumentar a base e aumentar o valor, para não dizer que é a mesma coisa, só mudou de nome. E compensar a queda de popularidade que ele vai ter com o auxílio emergencial. O Paulo Guedes está tentando fazer isso de todas as maneiras e não consegue. E não conseguiu fazer como? Não conseguiu fazer com o Fundeb. Não conseguiu emplacando o imposto do e-commerce, a CPMF eletrônica. Agora o Bolsonaro quer acabar com salário família, com o abono salarial, quer juntar isso com o seguro defeso, que ele quer acabar também,
quer juntar tudo isso com o orçamento do Bolsa Família. O orçamento do Bolsa Família são 32 bi. O orçamento do abono salarial são 20 bi. O salário família, 3 bi. O seguro-defesa, 10 bi. Então, nós temos 2 mais 3, 5, mais 20, 25, mais 32, nós temos 57,5, quase 60 bilhões, que é o custo que daria para aumentar o Bolsa Família, provavelmente para o dobro, quase o dobro da base. Vai aumentar um pouco o valor, corrige, vai aumentar aí para 25 milhões de famílias atendidas. E não há onde tirar esse dinheiro. Além disso, saiu o Caio Megali. Por que o Caio Megali saiu? Saiu pelo mesmo motivo. E some-se a esse tiroteio a queda do presidente do Banco do Brasil por conta da venda das carteiras de 3 bi por 300 milhões para o BTG Pactual, que o Paulo Guedes tem participação indireta nessa estrutura financeira. Então, essa corda está esticando. Eu quero dizer aqui, eu nunca fiz previsões aqui. Quer dizer, não haverá saída para isso dentro dessa lógica do Paulo Guedes. Ele não tem tempo hábil para realizar as privatizações, ele não terá tempo hábil para aprovar medidas como abono salarial, salário família, seguro-defesa serem cortados no Congresso Nacional. O Paulo Guedes tentou fazer isso na reforma da Previdência, não conseguiu exatamente essas medidas. Não conseguiu. Então, há um tremor, uma ruptura real. Eu falei há pouco sobre o problema do fracionamento do Centrão. E falo agora sobre um tensionamento imenso na essência da política econômica do governo. Portanto, a questão está posta, as portas estão abertas. É preciso avançar as tropas da civilização, dizer não de modo mais contundente ao que está aí, mas necessariamente construir um programa voltado exatamente para o mesmo público onde o Bolsonaro está mirando as suas setas, que é o público mais sofrido, o público que não terá opção, que terá que incorporar um componente explosivo em manifestações sociais pela sobrevivência. Não tenham dúvida disso. Eu vivi massas de trabalhadores desempregados saírem às ruas sem comando e sem ninguém, porque não tinham para onde ir, o desespero de ter que voltar para casa sem ter o que levar, sem ter que levar comida para os filhos, os motivavam a ações de se juntarem com abelhas, como insetos, como gafanhotos no meio da rua, em busca de uma solução política, sem nenhum tipo de organização. Eu vi isso, brota quase que do nada. É preciso apresentar um programa para essa população que escapou dessa pandemia até agora, e que enfrentará uma situação de desemprego brutal. Um programa que não esteja condicionado a essa lógica fiscalista neoliberal, que tenha coragem de criar endividamento do Tesouro Nacional, do governo federal com o Banco Central, sem pagar juro para banqueiro, para, de fato, emancipar a população brasileira, que está numa situação efetivamente dolorosa. O Bolsonaro sabe que sem nenhuma medida nessa área, a hora que essa situação do auxílio emergencial deixar de amenizar as angústias da população, o rebote, a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar, será inevitável.